Hey, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu quero explicar um pouquinho sobre o PERSE. Eu tô vendo muitos comentários na internet, gente achando que é expert no assunto, falando muito sobre o assunto. Eu já sou graduado, né, em Direito, trabalho com Direito Tributário faz mais de 15 anos. Tenho duas pós-graduações nesse assunto, as duas na FGV, fiz um MBA. Então, realmente é algo que eu entendo no dia a dia, algo que eu trabalho, defendo, leio, pesquiso, sei bastante dessa lei, fiz bastante trabalho, incluindo a lei do PERSE, e eu vejo alguns vídeos, assim, meio que aleatórios de pessoas que não sabem disso, então vim trazer aqui um pouco do conceito, dos meus exemplos, para você tecer suas conclusões, independente de questões políticas, se está certo, se está errado. Eu vou trazer um pouco do cenário com exemplos didáticos, eu gosto de falar de uma forma muito didática. Aqui no canal já tem vídeo sobre esses assuntos, já falei sobre questões envolvendo quais são todos os impostos no Brasil, a diferenciação de tributos, impostos, já falei sobre medidas provisórias, que é algo que eu tenho muita facilidade, né? Eu dei aula também, então eu tenho muita facilidade em explicar isso, né? Sou advogado, então tributarista, manjo bastante desse assunto. Bom, primeiramente vamos falar aqui do significado do PERSE. Aí eu tive que pedir ajuda, porque eu falo tanto PERSE no dia a dia que eu até esqueço qual que é o significado real. É Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O que aconteceu? Na pandemia, em março de 2020, a gente se viu obrigado a fechar muitas das portas dos comércios, né? No começo, assim, a gente não sabia o que se tratava esse vírus, então bares, casas de eventos, pessoas que trabalham com empresas, aquelas que fazem festas de final de ano para empresas, tiveram que simplesmente fechar por causa da pandemia, foram obrigadas a fechar. Outros setores, alguns, vou dar um exemplo, escritórios de contabilidade, advocacia, administração, empresas, algumas, conseguiram fazer home office, conseguiram se adequar, mas empresas de eventos simplesmente não. Restaurante, alguns que só serviam no local físico, não. Depois a gente teve essa retomada do iFood, que as pessoas pediam comida via o iFood, etc., ainda com certo receio, mas o restaurante físico não. Então, quando a gente pensa em bares que existem em São Paulo, né, por exemplo, ou mesmo na sua cidade, qualquer lugar do Brasil, existem aqueles karaokês, isso não tinha mais, né, porque as pessoas não saíam de casa, e ficou um bom tempo, assim, a gente não sabia exatamente como o vírus ia ser, questão da vacina. Hoje a gente tem uma realidade completamente diferente, né, estamos acostumados, saindo sem máscara, abraçando, beijando as pessoas, mas naquela época realmente foi muito assustador. Então tivemos aí um decreto do governo, né, cada estado teve seu decreto e também nacional, pedindo o fechamento de algumas empresas, não um fechamento para sempre, mas o fechamento provisório, né, teve aquelas faixas, faixa vermelha, pelo menos em São Paulo, não pode abrir academias, mas pode abrir, sei lá, algumas outras coisas com limite de 10 pessoas. Então, realmente, foi um período muito complicado. E o que o governo fez na época, em 2020, e também em 2021, quando ele regulamentou? Ele criou essa lei do PERSE, né, esse direito, né, para as empresas de alguns setores específicos. Então, como que o governo fez naquela época? Virou e falou assim, olha, eu estou criando esse programa emergencial de retomada do setor de eventos, eu vou dar isenção de 4 tributos, né, 4 impostos. O imposto de renda, a CSL, que apesar de não é imposto, é uma contribuição, PIS e COFINS, tá? Que também não é, na verdade, não são impostos, são tributos. Eu já expliquei no meu outro vídeo a diferença de tributos e impostos. Mas, enfim, dava isenção, alíquota zero, para algumas empresas que tivessem lá no KNAI. Então, o governo disponibilizou alguns KNAIs, quem for esse KNAI, né? O que é KNAI, né? É o que identifica a sua atividade. E aí, por exemplo, os setores de bares e restaurantes têm um KNAI específico, que é um KNAI diferente de um escritório, por exemplo, de contabilidade, de um supermercado, de uma locadora, de filmes, embora nem exista mais hoje. Enfim, de projetos, de uma empresa de engenharia. Então, são KNAIs diferentes. O KNAI é uma atividade diferente para cada empresa. Então, o governo colocou uma listinha, falou a partir de daqui 5 anos, essas empresas vão ter isenção de 5 anos destes tributos, né? O que é uma grande ajuda. Imagina, a empresa, um restaurante que estava fechado, né?
não conseguia, não tinha faturamento ali naqueles meses assustadores ali, aí teve e falou, nossa, que bom, alguns tributos vão estar zerados, e aí eu vou ter esse benefício. Um erro que o governo fez lá atrás foi colocar, minha opinião, foi colocar o prazo de 5 anos, então falou, ó, a partir daqui de 5 anos, né, e aí ficou definido, se eu não me engano, a partir de, saiu uma portaria da Receita Federal, mas isso ainda não está muito claro, que esse benefício começou a ser dado em fevereiro de 2021, embora seja contestável judicialmente, alguns dos meus clientes discutem se teria começado de fato em março, né, de 2020 ou fevereiro de 2021, segundo aí essa solução de consulta da Receita Federal. Então, muito se discutiu quando começaria a vigência, etc e tal, né, alguns clientes meus, Luiz, o que eu faço, etc. Eu falei, vamos resguardar isso aqui, tal, enfim, 5 anos a partir dali, né. Quando a gente pensou naquela época, 5 anos, eu já achei errado, eu achei que podia ter sido a cada 1 ano, prorrogável, enfim, se eu tivesse no poder, talvez eu tivesse feito isso, mas não era eu no poder. Ele fez 5 anos já logo de cara. Então eu falei assim, cara, quando você coloca as regras do jogo e já coloca 5 anos, as empresas se programam para 5 anos ter aquele benefício. Então, ainda que viesse a surgir naquele momento histórico, a gente não tinha previsão, uma vacina, embora eu acho que fevereiro de 2021 já tivesse já a primeira dose sendo dada em alguns países, no Brasil atrasou bastante, né, por conta do governo que a gente teve, mas era possível já ver uma luz no fim do túnel. E aí esses 5 anos não fazia mais sentido. Hoje não faz mais sentido, né, considerando que o turismo, né, empresas de turismo, avião, Azul, linhas aéreas, né, a TAM, Gol, etc., estão em alta. Tem uma demanda muito reprimida de pessoas que ficaram em casa e agora estão tirando férias, a economia está aquecendo de novo, então essas pessoas estão começando a viajar novamente. E aí você olha para essas empresas e fala, nossa, elas estão super faturando neste momento. Mas beleza, pensa que elas ficaram praticamente 2 anos aí parada ou com uma margem de lucro e faturamento muito reduzida. E aí, justamente, veio esse benefício aí para ser dado. Então, quando chegou no governo Lula, eu acho que em 2023 ou 2024, começou a reduzir algumas coisas. Então, começou a reduzir alguns quinais, começou a reduzir esses benefícios. Falou, olha, a regra do jogo, inicialmente dada, era assim de 5 anos, mas a gente vai reduzir aqui para só empresas com quinais XYZ. E aí eu não vou entrar em cada quinai, porque esse vídeo ia ter 50 minutos, e não é essa a ideia é ser o mais didático possível. Então, o Haddad começou a reduzir os quinais. E aí foi reduzindo, mudando as regras, até que chegou num ponto que ele falou, olha, não acho que faça mais sentido, então, lá atrás, no começo dessa regra, o governo falou assim, além dos 5 anos de isenção, eu vou dar aí uma bolada de indenização para essas empresas. E aí começou a dar uma bolada, falou, olha, vai ter uma indenização. Só que essa indenização nunca ficou claro quando isso ia ser pago, tá? E agora o Haddad falou assim, olha, eu vou criar uma caixa d'água, imagina que é uma piscina, é uma caixa d'água, melhor, esse exemplo. E aí vocês vão poder usar essa água, se acabar a água, acabou para todo mundo. E aí a gente, né, já retoma a nossa vida. Então eu vou dar uma indenização conforme estava prescrito na lei, num base de X milhões. E separou uma verba do governo, uma fatia do bolo, para dar para essas empresas que pertencem a estes quinais, certo? Então aqui, acho que está muito claro, né? O governo rompeu com 5 anos, rompeu alguns quinais ao longo do tempo e ainda falou, a tal da indenização que estava prevista, eu vou dar aqui para as empresas que forem se cadastrando, mas a partir do momento que acabar, acabou. E aí que eu entro neste ponto, né? E na verdade eu vou só falar um problema antes disso, que eu acho que, por exemplo, as empresas do Simples Nacional, que na minha opinião são as mais prejudicadas, e centenas, dezenas, milhares de clientes me procuram o tempo todo, falam, Luiz, e as empresas do Simples Nacional? A minha foi muito prejudicada, eu posso ter esse benefício? E aí a gente tem que entrar com uma ação para que a empresa tenha esse tipo de benefício, e é o que eu tenho feito para algumas empresas, tá? Mas ainda o STF ainda não decidiu sobre o tema. Então eu falo para essas empresas, se você ganhar essa bolada, você vai ganhar quando o seu processo transitar em julgado, quando terminar, certo? Até aqui eu acho que eu fui didático o suficiente. Bom, então essa foi a ideia do PERSE, a criação da lei, esse foi todo o panorama geral. E agora saiu aí que o Haddad, ele postou uma lista que já estava na Receita Federal com empresas que se beneficiaram e tiveram aí um incentivo do governo. E aí eu vejo youtubers, pessoas postando coisas, o que pra mim é um absurdo, né, falando assim, mas o Felipe Neto recebeu, a Virgínia recebeu, e aqui eu quis dar 2 exemplos pra mostrar que eu não tenho lado político, né, tanto o Felipe Neto que é da esquerda, quanto a Virgínia que é de direita, a família dela, etc.,
Mas dei esses dois exemplos para falar que não tem. Eu estou dando a opinião e o conceito geral para que vocês entendam e aí vocês tirem as próprias conclusões. Mas o ponto é que eles falam, recebeu esse dinheiro. Não é que recebeu, a regra era para todo mundo. O governo estabeleceu, olha, vamos dar isenção, vamos dar, depois da isenção, né, dos 5 anos, ou seja, você vai deixar de pagar tributos, né? Eu tenho os meus faturamentos, vou deixar de pagar tributos, então você deixa de receber. Então, quando eu vejo um youtuber falando, a empresa do Felipe Neto ou da Virgínia recebeu 500 mil reais ou 14 milhões, gente, primeiro que não é recebeu, é deixou de pagar, que era uma regra que valia para todo mundo. Isso é um planejamento tributário, não é nenhuma evasão fiscal, é uma elisão fiscal. E qual que é a diferença disso? Quando se tem um planejamento tributário, você está agindo dentro das regras da lei. Existe a lei, eu estou agindo de acordo com as regras da lei, né? Diferente de uma evasão fiscal. Eu burlo todo o sistema de uma forma errada, equivocada e aplico de má fé a minha lei, o que não foi o caso, né? Existia a lei para todo mundo, quem fez um bom planejamento tributário se deu bem e falou, ok, a lei vale para todos, né? Estão todos dentro do mesmo barco. Quem quer o salva-vidas? Eu quero. Então tá bom. Aqueles que estão na fila vão ganhando conforme o limite que tem, né? Tanto da indenização e depois da isenção, todo mundo tinha esse direito até então ser revogado, mas todo mundo tinha esse direito aí previsto em lei. Então, pensa assim. E aí muita gente, mas o Felipe Neto fatura muito, mas não sei o que, o iFood não teve prejuízo, mas a Virgínia comprou uma bolsa de 500 mil reais e não... Cara, primeiro, a lei valia para todo mundo, certo? Então imagina, você tem uma empresa, ou você, na verdade, tem várias empresas, que é o caso até do Felipe Neto e da Virgínia, tem várias empresas, tá? É como se você tivesse, vou dar um exemplo, talvez um pouco esdrúxulo, mas vai ficar didático para você entender. Tenho vários filhos. Um tem 15 anos, o outro tem 10 anos, o outro tem 5 e o outro tem 2. O que tem 15 tira a nota máxima, o outro também, etc. Aí o que tem 4 anos ali, um exemplo, tá precisando de uma ajuda, porque aquele filho especificamente, ele precisa de um subsídio, ele precisa de um reforço, ele precisa de aulas extras. E aí o governo fala, olha, para quem tá tirando nota baixa, para quem não tá conseguindo progredir na escola, vou dar um benefício, vou dar uma bolsa e essa pessoa vai ter aula de reforços para que ela se iguale aos outros alunos e comece a tirar nota máxima, nota 9 e 10. Quem quer esse benefício? Aí eu tenho meu filho, eu falo, cara, eu vou separar esse meu filho e vou dar esse benefício aqui para ele. Mas meu vizinho não quer fazer isso. Tá bom, é uma escolha do meu vizinho de não fazer isso, mas você tem um filho que tira nota 10, então por causa disso você não vai colocar o seu filho de 4 anos que tira nota 0 nesse reforço? Não. Então, assim, o que eu quis dizer com essas empresas é isso, eu tenho várias empresas, cada empresa é num setor diferente. Se aquela empresa está tendo um prejuízo, não é porque a outra que está tendo lucro, né, que são funcionários diferentes, funcionários contratados aqui, não são os mesmos daqui, às vezes esse aqui está no endereço, essa minha empresa está lá na Faria Lima, essa aqui está lá na Paulista. Então, é isso, eles têm várias empresas e se tiver que salvar alguma delas, sim, eu vou me usar daquele benefício que o governo deixou, ele disponibilizou, afinal de contas. É melhor eu usar do que deixar sem usar, é melhor do que talvez eles comprarem ternos aí, ou gastar com gasolina e viagens e almoços, comprando leite condensado, salmão, etc. Então, não é melhor eu usar aquele benefício que o governo está dando? Claro que sim, não faz o menor sentido. Mas o Felipe Neto faturou, cara, ele faturou com a outra empresa dele. Aquela empresa ali, ele não faturou e ele tinha todo o direito de usar aquilo. Mas a Virgínia comprou uma bolsa de 500 mil reais. Gente, assim, eu acho que tem 1 zilhão de questões de pessoas serem bilionárias, imposto sobre grandes fortunas, que não foi aprovado, né? Coisas que não passam na minha cabeça, mas daí vocês vêm cobrar porque a Virgínia comprou uma bolsa, mas não quis pagar impostos. Tava dentro da lei? Tava. Ela fez alguma coisa, burlou? Não. Tá dentro da regra? Tava. Tava dentro do edital? Tava. Acabou. Então, assim, vou ficar condenando, vou ficar... eu até... Alguém falou, eu até falei, gente, não é ilegal, né? Não é ilegal porque está na lei, logo é legal, né? Está previsto em lei, então é legal. Mas é imoral? Mas nem sei se é imoral, porque se está dentro da lei, eu podia usar esse benefício. Acabou. Mas o iFood fez isso. Cara, desde que o iFood tenha feito dentro do planejamento tributário previsto para ele, acabou. A Receita Federal, ela tá aí para fiscalizar. Então é o papel da Receita Federal hoje bater na porta e falar, o seu KNAI estava correto? Essas atividades estavam corretas? Estavam. Então acabou. Passou a régua. Mas usou não sei quantos milhões de benefício teve. Cara, se dentro da mesma empresa existem várias atividades e dentro daquela atividade ela segregou o faturamento, segregou o que era de fato voltado para aquela atividade, e ela
usou tributos para aquela atividade segregando o faturamento, acabou. Estava dentro da lei, cumpriu corretamente, e aí não tem muito o que fazer. Foi uma regra que foi criada no começo, a regra foi muito clara para todo mundo, a regra foi antes do jogo. Ah, mas eu não concordo com a regra. Então você vai lá fazer o seu protesto, você nas urnas vota em quem você acha que você deveria, mas a lei foi criada para todos, né? Eu tô usando um termo aqui brincando, mas foi criada para todos, então é isso. A regra valia para todos, usou quem quis, quem não quis, se algum motivo burlou um KNAI, inventou um KNAI, se o iFood mentiu na hora de fazer o KNAI dele, aí é um problema com a Receita Federal, vai responder por isso, terá fiscalização, pagará multa, juros, deverá devolver este valor, mas acredito que não tenha sido o caso. O iFood tem uma equipe jurídica muito grande, assim como o Felipe Neto, assim como a Virgínia, e não é porque eu tô falando que rico não paga tributos, talvez eles tenham uma equipe jurídica inteligente o suficiente na área tributária que fizeram de uma forma muito correta dentro da lei. Então eles fizeram um planejamento tributário muito correto. Eu espero que eu tenha ajudado. Talvez eu não tenha esgotado o tema, porque tem muita coisa para falar, mas 15 minutos espero que tenha sido suficiente. Se você gostou, não esquece de compartilhar, me ajuda pra caramba. Não esquece de hypar o vídeo aqui embaixo, tem esse hype, e aí muita gente vai receber também. Clicar no like, gostei, se inscrever no canal, tá bom? E eu volto a falar sobre temas desse tipo, porque eu gosto de falar de uma forma muito didática, como eu disse, sou advogado, trabalho com isso, sou tributarista, dei aula, então eu gosto de ser o mais didático possível. Obrigado, tchau!